uma atividade lá no grupo no Classroom de eletrônica de potência. Aqui vão ser 12 pontos. Aquela atividade que era para entregar, né? Então, vamos colocar aqui data de entrega. Vou dar mais uma semana aqui para entregar lá. E a atividade era fazer análise qualitativa dos conversores Cook, CPIC e Zeta, né? E o documento deveria ter etapas de operação, principais formas de onda, obtenção do ganho estático de tensão e o gráfico GD por D, né? E aí são 6 pontos para essa parte escrita e a parte da simulação, né? Deixa eu colocar aqui parte 1, parte 2. Parte 1. Vamos deixar a parte 1 separada da parte 2, né? Então, aqui 6 pontos. Tema. Tá, introdução da eletrônica de potência, estudo de conversão CCCC. Vai estar aqui no estudo da conversão CCCC, tá? Atribuir. Vamos criar outra aqui, atividade com teste. É a mesma coisa, né? Sem teste, com teste. 6 pontos. E aqui, simulações dos conversores Cook, CPIC e Zeta. Fazer simulações dos conversores. Dar print nos circuitos esquemáticos e os resultados de simulação. A gente vai querer na mesma sequência que fizemos em sala de aula. No caso, você já fez em print ou você fez só a simulação mesmo? Eu estava tirando print, só que eu até estava acabando a simulação agora, alguns eu não tirei print não. O bom do print é porque você já configura lá no SimView, né? Para eu ver se você está aprendendo a configurar. Mas se quiser postar também os arquivos, pode postar, tá? Então, caso seja possível. Você usava na chave, no MOSFET lá, você colocava um circuito de amplificador operacional, né? Sim. Aí eu coloquei, foi um gating block. Tá. Não, aí no caso lá é comparador mesmo, é a parte de baixo. Vamos mostrar isso aqui então. Fiquei me dando isso aí. Porque geralmente surge essa dúvida mesmo, porque tem lá nos componentes, você tem como achar lá o comparador e tem o amplificador operacional. O amplificador operacional já tem umas certas tretas ali, tá? Então a gente tem que ficar atento. Melhor usar o comparador mesmo, que fica ideal. Tá? Caso seja possível, poste as simulações também. Em arquivo compactado. Tá. Valor 6 pontos. Aqui o tema. Estudo de conversão CCCC. Perfeito. Se for preciso, a gente muda essas pontuações lá mais para frente e faz a normalização. Tá, agora eu não passei para vocês o código da turma, né? Como é que eu faço? Eu faço o link, copiar o link de convite para a turma? Ou só o código? Melhor, né? E... Mas aqui é aula 2. Aqui o class. Coloquei o Classroom aqui na descrição do grupo, aqui de EP2. Perfeito?
esse aqui. Tá, era o Gabriel. Só vai ter o Geng. Tá, beleza. Vamos ver onde que a gente parou na aula passada, né? EP2. Ah, eu vou tirar essas dúvidas aí de simulação também, né? Vamos fazer essas. Vamos ver essas simulações. Pode apagar? Pode sim. Apaga tudo? Pode. Aí, se vocês quiserem abrir um pouquinho a cortina para vocês. Ah, liga o ar-condicionado aí, ó. Ah, não, vocês não. Ele vai apontar para cá. Tá, vamos fazer um exemplo aqui de simulação? Qual que vocês querem? Cook, Cepic ou Zeta? Pode ser o Zé. Zeta? Tá, então vamos criar aqui uma simulação. Você quer que eu te mande o meu? Manda para mim, por favor. Mais facilita aí pra você abrir. Manda lá. Você tá com o PC craqueado, né? Perfeito. Acredito que sim, não lembro. Quem é que está aí? Ah, então deve ser. Depois você instala para aula dele. Mas cara, eu tinha licença estudantil também. Eu acho que Mandou aí? chegando. Esse foi o Zeta. Não, deixa assim mesmo. Vamos ver se ele vai. Aí você pediu levadura da baixada. Ah, tá, é verdade. Aí ele vai levadura. Aqui você colocou 50 kHz, fez um ângulo acima de 180 graus, então ele está elevador, né? Vamos ver a simulação aqui, o que você colocou. 100 milli, 10 a menos 7, perfeito. VL1, VL2. Sabe o que eu estava fazendo? Botava o gráfico e depois adicionava VL2 em gráfico separado. Para não fugir desse cara. Pode ser. E a diferença é muito grande. Aí tem o P0. V0. Ele tem um capacitor intermediário aqui também, não tem? Tem, você dois bem. Vamos pegar o C1 aqui. C1. Ah, que legal. Deixa eu ver se a gente consegue colocar os dois um do lado do outro. Eita.
Agora eu perdi uma amostra. Olha o que a gente estava falando lá, ó. Esse aqui é o zeta, né? Então, a entrada dele ela é em fonte de tensão, né? Porque tem uma chave aqui. O capacitor intermediário dele está replicando a tensão de saída. Você vê que é igual, né? Deixa eu só colocar em outro gráfico aqui. Esse é um. Eles estão idênticos? Não, não estão idênticos, né? Não. Deixa eu tirar as correntes aqui. Eles estão inversos, parece. O pontinho dele está para frente, né? Aqui, então, deixa eu só ver. Vamos ver os dois juntos aqui. Por isso que vai ficar em menos 200, não em outro mais 200, como está invertido ali. Lá ele dá um negócio estranho, é uma dinâmica diferente, né? Entre um e o outro. Aí dá uma dinâmicazinha diferente, mas é normal até aqui, né? Vamos só habilitar aqui essa parte aqui, então. Enable, vou tirar isso aqui agora e colocar o GS aqui, vou habilitar ele aqui. Será que eu vou? Vamos ver como é que vai ficar essa transição aqui agora. Perfeito, ele ficou com ruidão, né? Ele fica meio instável, né? Parece que falta carga. É porque você colocou uma carga pequena também, né? Qual que era a potência que tinha estabelecido? Você tinha pedido, se não me engano, era 200. 200? Vai que fácil deu, olha. Era baixo, era uma dificuldade. Então tem que ver aqui. Era de 100 watts? Tá, 100 watts. Eu tô com qual que é a tensão de saída aqui? Ué, ele tá... aqui já mudou, né? Então eu quero pegar aqui com... Ele tava com quanto de tensão? 200 volts, né? Então eu vou ter que colocar 6,66, deve ser. Vamos ver. Esse aí, ó, 200. Aí tá. É porque tava sem carga. Então ele tá com 200 volts na saída, 200 ao quadrado, V0 ao quadrado sobre R, né? Então 200 ao quadrado sobre 200 deu 200. Então 200 watts. É isso. Para ser 100 watts seria os 400 ohms mesmo. Isso. Certinho. Tá bom, ok. Eu tava procurando um chave com timer, eu não achava esse negócio. Aí eu vou ver como é que o vídeo fazia nas outras. Aí você coloca essa
Esse aqui, né? Aham. Eu coloco esse step, né? Step Voltage Source, com o On-Off Switch Controller. E esse aqui é o bidirecional switch, ou no caso aqui ser o Simple Switch. Eu geralmente coloco esse bidirecional, tá? Mas eu acho que dá certo o Simple Switch. Não foi isso. Deixa eu ver. Simple Switch é o bidirecional, tá certo. É isso aí, ó, tá? É isso aí, tá tudo certinho. A questão do ciclo de corrente, eu especifiquei de 20% e Modelando o grupo certinho que você pediu. 20% de corrente, né, de ripo, e de tensão foi 2%, né? 2% de pressão. Perfeito. E 20%. Aqui, tá aqui. Agora é 50. Perfeito. Então tá aí, tá feito, né? Assim, tá certinho o jeito que você fez. Você teve dificuldade com os outros conversores? Não. Na simulação, no projeto? Foi na tentativa e erro aqui mesmo, dos indutores, capacitores, ou você tinha equação? Você chegou a puxar equação de projeto? Perfeito. Então eles já forneceram lá as equações de projeto. Perfeito. E se você quiser compartilhar, acho que fica legal compartilhar essa equação de projeto que eu não tenho, do CPIC Zeta e Cook. Se você quiser compartilhar já direto lá no grupo, vai ficar pouco tempo, né? O pessoal. Mas eu acho que a recomendação melhor ainda seria que cada um pudesse procurar essas equações lá no IA mesmo, né? Poderia já pegando essa malícia, né, de correr atrás. Tudo que a gente for fazer na engenharia, infelizmente, não tem roteirinho pronto praticamente, né? Então, acaba que a gente tem que correr atrás para elaborar o nosso próprio método. Se você tiver uma equipe de trabalho lá no campo, pode ser que um ajude o outro a elaborar esses roteiros, né? É por isso que em sistemas fotovoltaicos você vê tanta empresa fazendo projeto totalmente um diferente do outro, né? E às vezes eles não têm tanto conhecimento em cada empresa ali, tanto detalhe, ou talvez esses detalhes não sejam tão interessantes para você abrir para o cliente, né? E acaba que eles levam isso aí já na maciota e não colocam isso como relevante na documentação, no memorial descritivo. Eu, como professor, como engenheiro, eu já recomendo, olha, se o seu memorial descritivo for melhor do que o do colega, da outra empresa, você sai ganhando, né? Porque você está documentando algo que você tem certeza que está correto, né? E que isso vai fazer diferença para você, se caso aconteça algum problema, você fala, olha aqui, o memorial descritivo está bem detalhado, isso aqui aconteceu porque você ligou errado, você fez essa operação errada, né? O roteiro de projeto aqui está feito, está bem dimensionado, tem margem, né? E essa margem documentada no memorial descritivo, assim como o projeto elétrico mesmo, né? Residencial, você tem que colocar, porque aí você deixa bem claro que a sua especificação foi bem detalhada, foi correta. Aí você tira a responsabilidade de vários projetos. Por exemplo, eu até, nos pedidos que eu faço só lá na loja, a gente já tem um memorial base, só editei ele ali, o projeto da TAM, básico mesmo. E nem foi eu que fiz, ele até queria dar uma revisada no direito uma hora, sabe? Ver se dava pra melhorar. Eu queria passar com vocês, se desse tempo, eu não sei se vai dar tempo, porque tem tanta informação que daria para a gente fazer mais 2 disciplinas junto, né, dessa temática, né? Às vezes até ofertar uma disciplina de projeto de sistemas com e sem bateria, né? Às vezes talvez seja uma disciplina optativa que vocês poderiam fazer no 10º período, né? Aí eu já resgato toda aquela fundamentação teórica lá da BlueSol, lá dos sistemas grid tie, e do canal solar, sistemas com armazenamento, onde você pega a state of charge, state of health, né? O decaimento da geração, do armazenamento,
tudo incluído nos projetos, os critérios de alocação, pensando na divisão do MPPT por segurança de sobretensão em cada porta de MPPT do inversor, né? Todo esse dimensionamento daria para a gente fazer uma documentação no Excel que ficaria automatizado, né? E aí, como vocês já estão num nível muito avançado de projeto, eu já fiquei até, de certa forma, defasado em relação a vocês, que vocês estão mais atuantes aí, né? Tem várias frentes de trabalho, de estudo, né? Então, acaba que vocês estão mais com informações mais fresquinhas aí sobre automatizações de Excel do que eu. Seria ótimo para a gente até produzir material até para a gente criar um blog, né? Esses blogs, assim, são importantes para a gente instruir, né? Para a gente ter roteiros de projeto bem detalhados, para a gente poder fazer com que os próprios colegas não façam memorial descritivo muito aquém do que deveria, né? O colega fala assim, qualquer engenheiro que tiver no mercado, né, para fazer um negócio bem feito, padronizado. E o Canal Solar tem feito isso aí, né, uma padronização bem bacana. Você viu que loucura as visitas técnicas que eles estão fazendo? Cara, eu achei massa demais, porque foi sugestões para você que o Google fez para mim, né? O YouTube fez para mim. E aí eu não tinha visto essas visitas técnicas, eu só via os assuntos dos podcasts que eles fazem, né? E quando eu cheguei lá nessas visitas técnicas da fábrica de bateria, fábrica de inversores, os caras montando passo a passo, mostrando cada teste de vida útil, né, de resistência, aquela fábrica do DPS lá da Camper, eu achei massa demais, é no Brasil. Dá pra gente fazer estágio, dá pra gente trabalhar numa empresa dessa, né? São tantas opções que começam a abrir de leque, e a gente vê lá que tem universidade que já tem laboratório de ensaio, de descarga elétrica, atmosférica, né? Que é bem bacana. O FSC, por exemplo, seria uma recomendação minha para vocês irem lá fazer um mestrado, né? Que lá você tem um ambiente de engenharia muito mais fértil. Você tem a Schneider ali, né? Você tem a WEG ali perto, né? Tá tudo ali perto. Né? Não, o UF. Na UF. Geralmente o UF tem infraestrutura mais robusta do que IF, tá? Porque IF tem aquela questão, né? Eu estou com ênfase mais na formação integral, né? Onde você tem uma ênfase bem forte no ensino médio integrado, e aí o ensino superior não tem o professor não tem tanta dedicação exclusiva ali para orientação de mestrado, de doutorado, de especializações, cursos FIC, né? E aí acaba que os laboratórios nossos ficam um pouquinho aquém do que, por causa de velocidade mesmo, de construção mesmo, né? Hoje a gente está, por sorte, né, entramos num P&D bacana, que possivelmente vão trazer outros P&Ds. Inclusive, a gente já está na fase de cotação do container, do carport, do integrador de sistema, que é o que vai fazer a homologação junto às concessionárias, né? Que vão ser duas concessionárias, uma daqui que é a CEMIG e a outra vai ser... eu não lembro qual que estava lá em Olímpia. Possivelmente qual que é a concessionária que está lá em Olímpia? CPFL, será? Oi, você está me ouvindo? O que você falou aí, João Pedro? Copel? Paraná, né? Eu acho que é CPFL lá. CPFL Paulista. Eu achava massa lá de trabalhar em São Paulo, porque até as fases da distribuição eram com cores diferentes, bem definidas lá. A fase A, fase B, fase C tinha as cores bem definidas lá. Nos postes, É massa que lá é mais organizadinho. CEMIG, nossa, depois começou as privatizações ali, né? Meu pai trabalhou na CEMIG, né?
Ele estava até comentando, tipo, 90% do setor dele lá, de projetos, já morreu, faleceu, o povo tudo morrendo já. E aí, eles fizeram, até na época do meu pai, foi em 97, por aí, 98, eles fizeram PDV, né, programa de desligamento voluntário para muita gente. Faziam aquelas ofertas, ou você vai para BH ou você pede demissão. Muita gente pedia acerto, porque já tinha a esposa trabalhando no local onde eles moravam, tinha escola, filho, né? Morar perto de família. Aí o povo acabava indo para as terceirizadas prestar serviço. E hoje o controle de qualidade da CMI caiu muito. Muito, muito, muito. Porque até de outras concessionárias, né? Distribuição, você tem empresas chinesas já ganhando concessão, né? De transmissão, distribuição, geração também, né? Você vê, as geradoras nossas praticamente todas são de fora. É impressionante como a gente entregou de uma forma irresponsável. Foi irresponsável. Os portos agora já estão entregando também. Você mora num lugar que pontos fundamentais, pontos estratégicos. O país é dominado por você pensa, se geração, transmissão, distribuição e portos e exploração de minério foi entregue, o que a gente sobrou para a gente? Nação. Nação. Ou a gente vira um montador, porque eles não vão querer que a gente produza tecnologia. Eu estava até falando com meu pai, olha, ele estava falando de uma reportagem de produção de microchips, né? Lá acho que é USP, né? Não, no Unicamp, se não me engano. Eles montaram um laboratório de produção de microchips. Eu falei para ele, meu pai, os equipamentos a gente não vai desenvolver, a gente vai desenvolver os microchips, né? Aí a gente pode desenvolver já microchips com programação embarcada, já todo dedicado para produção nacional, mas aí o equipamento que vai produzir aqueles microchips, a gente vai comprar ele pronto. Porque pensa, se a tecnologia foi desenvolvida desde os anos 80, de tudo isso, você vê lá aquelas empresas lá de fazer inversores, de fazer os packs de bateria, aquilo lá começou há muito tempo atrás. Tanto que até lá naquele filme do Wagner Moura, eles citaram lá que as perseguições começaram todas ali em cima das pesquisas com os veículos elétricos no Brasil. Foram iniciativas do governo, né? E aí as empresas privadas começaram junto com polícia ali, né? Enfim, o regime militar começou a sair do controle, começou a ter as queimas de arquivo, né? De certa forma aí, né? E aí você pensa, 30 anos de desenvolvimento, você acha que a gente consegue alcançar isso? Só se a gente for para lá. E de lá a gente trouxer o conhecimento com a tecnologia deles. Tem que ter espionagem. Não. Tem jeito de trazer. Quer trazer uma empresa toda para cá? Traz. Mas aí qual que é a conjuntura? A gente quer também produzir os minérios. A matéria-prima já e não ela só extraída, né? Ela processada. Então, o lingote de ferros, né? de metais, a gente tem que produzir eles e já processá-los, né? E não só exportar para os outros produzirem outras tecnologias. Então, queira ou não, a gente se deu bem como país produtor rural. Sim, a gente usa equipamentos,
A gente vai ter trator elétrico, vai ter tudo. Se você for pensar de automação, a gente vai ter acesso para a compra deles, né? Mas o que tipicamente o brasileiro foi até hoje? Vendedor, né? Prestador de serviço, vendedor. E aí, qual que é o caminho da nossa engenharia nessa conjuntura? A gente está estudando hoje projetos, né? E como chegar lá para fazer um projeto. Eu estou abrindo portas para vocês saírem do país, por exemplo. Para projetar equipamentos saindo do país. E realmente o pessoal gosta da gente, da dinâmica que a gente tem, né? De trabalho. Acho que a gente conversa muito, né? Perde muito tempo, mas em questão de criatividade, a gente também improvisa, a gente é bom no que a gente faz também. A gente acaba desenvolvendo algumas habilidades que, em um sistema muito engessado, onde você sabe onde você quer chegar, você acaba não desenvolvendo algumas habilidades, né? Que é o famoso ensino integral que a gente fala aqui do IEF. Né? Tanto que o povo fala assim, não, o ensino médio integrado é válido, prepara bastante a pessoa para a vida, para a gente poder ir numa universidade federal, por exemplo, ou num IEF, fazer um ensino superior, com uma postura diferenciada, né? Até mesmo porque a gente ataca preconceitos, essas outras coisas que, de forma integral, a gente se torna seres humanos melhores. Né? Hoje eu estava vendo lá a PAD de um colega nosso, que foi professor nosso, né? E, nossa, foi ridículo o jeito que eles caçaram lá, o professor. Porque cometer erros, ele cometeu, eu cometo, outros professores cometem, né, de poder, talvez até dar uma resposta ruim para um aluno. Você está num dia ruim, você dá uma resposta ruim, o aluno acha ruim, lógico, sim, né? Mas eles acusaram ele de coação moral, uma pessoa que tem uma alma tão boa quanto ele e é tão dedicado, ele nunca faria isso. E ele está sendo punido por causa disso. Então, assim, nem a nossa instituição, que vê o ser humano como de uma forma integral, ela consegue proteger os professores, porque ainda nos próprios professores tem caçadores, né? Então, a sociedade, ela vai, de certa forma, nos preparar para a gente poder ir lá para fora também. Naquela selva, a gente vai ser mais esperto, vai ter mais inteligência, mais emocional para poder lidar com isso. Então, eu acho que vocês têm plena capacidade da gente continuar com uma disciplina com projetos, né? Com dimensionamento, aprendendo bastante sistemas de controle, né? Modelagem de sistemas, para a gente poder ter acesso e trabalhar em pesquisas ganhando salário como pesquisador também, não só como prestador de serviço, né? Mas dá para a gente ser uma engenharia que está focada na prestação de serviço? Dá. E pelo visto, vocês vão ser uma das últimas turmas que vão ter esse privilégio. Que a gente vai se especializar mais em sistemas distribuídos, com armazenamento, e a gente vai se especializar numa área mais tecnicista do que de projeto. É uma tendência que as engenharias do país, inevitavelmente, a gente está tendo que criar, né? Abraçar, senão a gente não vai ter nem aluno. Porque aí a faculdade particular vai falar assim, não, peraí, eu boto o aluno no mercado de trabalho. A gente também, de uma forma bem diferenciada, mas, de fato, o foco é diferente. A gente tem que, talvez, chegar nesse foco. Bora lá? Passando muito tempo aqui, ainda tem... Você colocou 6.6 na conta ali do computador? Eu coloquei 6.66 porque eu sabia que esse valor daria o valor de dobrar. Porque é D sobre 1 menos D. Sim. Se eu coloco 66%, né? Ali, 66,66, ele dá o dobro, ganho 2. Eu já sabia, porque eu já tinha experiência por causa do Bookbush. Tá?
Esses conversores, queira ou não, eu trabalhei muito pouco, tá? Então, é um experimento meu com vocês também. Essas duas atividades aí, do PUC CPIC Zeta. A gente chegou na aula passada, a gente chegou a fazer modelagem do PUC CPIC Zeta? Ou só citei? Não, você apresentou elas. Foi. Só apresentei. Oi? Pode falar. Isso, sim. Que aqui eu tô com as equações, as modelagens do Bosch, CPIC, eu passei tudo para vocês isso, né? Tá. Então, vamos passar isso aqui para diante. Agora, vamos fazer agora modelagem. Estou pensando. Vamos fazer a modelagem do Bosch como rastreador de máxima potência? Para a gente fazer um link lá com os sistemas fotovoltaicos já? Então, vamos lá, novo, hoje, fiquei... Você colocar aqui no lugar bonitinho, só para o lugar da só perdido. Aqui, aula 12. Modelagem Bosch PV. Aqui, tá aqui. Bosch PV. A conta do IEF que deixou de vocês é quantos GB de drive? Ou tera? Ou acho que é 1 tera. O nosso é 1 tera também durante a pandemia e agora tá 3 GB, não cabe nada. Nossa, é pouco, hein? Nossa. Deixa eu ver se eu tô com a minha canetinha na mesa digitalizadora. Gente, a gente vai fazer aqui, já estou com ele pronto, vou passar para vocês aqui já no WhatsApp. Isso aí é qual? É o do Boost para modelagem para módulo foto para MPPT do fotovoltaico. Então hoje estamos vendo modelagem do conversor Boost para aplicação em MPPT em sistemas fotovoltaicos. Conseguem ver minha tela direitinho aí? Dá pra ver. Perfeito. Então eu vou falar aqui sentado na mesa mesmo. Deixa eu ver se eu tô com canetinha. Tô com a canetinha aqui. Vou colocar aqui a mesa de utilizador. Talvez eu desmontando. E você paga quanto nesse 24? Acho que foi 4.600. Preço bom. Mas é porque eu acho que teve aquele esquema do cashback. Ah, eu entendi. Eu fiquei, foi sem o cabo dela. Não foi a canetinha, ficou lá em casa o cabo. Ah, que bom. Porque tinha um lance lá de cashback que valia a pena. Bora lá? Ó,
Vou passar para vocês aqui o conceito do... Ué. Vou pegar aqui para vocês. E aí, depois a BlueSol fez a instalação lá do nosso sistema lá no Laboratório de Eletrônica de Potência, no NUPEP. E aí a gente fez esses estudos, onde esses estudos vão contemplar conversores, CCCC para fazer o rastreamento de máxima potência, né? Algumas abordagens simples, mas vão ter lá. Vão ter alguns conceitos básicos de sistemas fotovoltaicos relacionados aos módulos fotovoltaicos, como associação em série, associação em paralelo, sombreamento parcial, sombreamento total, a necessidade de colocar diodos de bypass e de bloqueio, né? Os efeitos da temperatura nas curvas de operação e da irradiação solar, tá? Então, nesses 3 documentos, a gente vai ter esses conceitos aí e algumas aplicações. Uma delas é a aplicação do rastreamento de máxima potência em conversor Bush e Bush quadrático, tá? O Bush quadrático foi do meu doutorado, então eu coloquei ele lá, num dos meus relatórios. O do Bush foi do relatório, do relatório 2, que foi o sistema monofásico. Esse relatório 2, eles também fizeram a modelagem do inversor monofásico. Então, vocês vão ter acesso à modelagem de um inversor, como é que a gente faz, tá? Então, eu até queria que a gente chegasse nesse ponto, quando a gente chegasse lá em conversores CCCA, a gente fizesse a modelagem do inversor monofásico e do trifásico, tá? Para a gente obter funções de transferência ali, que vai ser igual a do Buck, tá? Porque o inversor CCCA, né? Ele é um conversor Buck, porque ele tem a mesma característica. Você lembra daqueles conversores de 4 quadrantes? Tem um de 1 quadrante, 2 quadrantes e o de 4 quadrantes? Não, o que a gente estudou lá dos tipos de conversores de operação, de modo de operação, foi no começo dessa disciplina, EP2. Pode ser que você faltou. Pode ser. Eu faltei 5 ou foi 6? Porque vocês entraram depois, né? Um pouquinho. Tá. O que acontece? Se bem que talvez vocês tenham pego isso sim, tá? Qualquer coisa eu passo a matéria para vocês aqui depois. O que a gente tem? A gente tem conversores com possibilidade de trabalhar com o primeiro quadrante, conversores CCCC, por exemplo, que tensão e corrente estão no mesmo sentido, tensões e correntes positivas, certo?
Pode ser no primeiro e terceiro, como que é? Pode ser no segundo quadrante, onde você tem tensão positiva e corrente negativa. Pode ser no terceiro quadrante, que tem tensão negativa e corrente negativa. Quarto quadrante, tensão positiva e corrente negativa. Não, peraí. A tensão está no horizonte. Negativa e corrente positiva. Isso, a tensão está no vertical e a corrente no horizontal, né? E aí tem como você fazer a bidirecionalidade em corrente dos conversores CCCC, né? Que ao invés de você ter uma chave e um diodo, você coloca duas chaves. Aí lá na sua triangular do PWM, você coloca ela com valores positivos e negativos, né? Que aí quando você tiver valor de referência ali, que vai comparar com a triangular, quando ela estiver negativa, quer dizer que você está com fluxo de potência invertido, né? Então você está lá com tensão positiva, que é o conversor CCCC, só que com corrente negativa, ok? Então você tem a possibilidade de fazer a inversão de fluxo de potência, só que usando conversores CCCC. Então o conversor Buck e o conversor Bush, eles não são duais. Um eleva e o outro abaixa, né? No caso do conversor síncrono, você pode pegar o conversor Buck ou o Bush, que é a mesma coisa, né? Onde na entrada e na saída, ao invés de ter capacitores e fonte de tensão, vai ter fonte de tensão, que é a bateria, né? Então você tem a estrutura, né, do conversor Buck, só que ao invés de você ter uma chave e um diodo, você vai ter duas chaves, ok? E aí o elemento observador de observação já não tem capacitor, né? São duas baterias. Então a gente vai observar a corrente no indutor. Então a corrente no indutor pode ser bidirecional nesse caso, com as duas chaves? Pode. Aí essa é a grande questão. Então tem a bidirecionalidade desse conversor, e a gente chama esse conversor de síncrono, tá? Agora, o conversor full bridge, que é o inversor, né, que a gente usa, ele também pode... Essa é a grande questão, tá? Então você tem como fazer com que o conversor ele seja um conversor carregador ou descarregador. Ele pode ser um inversor, depende da sua tensão de referência que você coloque lá no seu PWM. Se ela for uma tensão que vai ser uma senoide, por exemplo, ela está sempre variando. Então ela vai ter valores positivos e negativos. Então você tem dois quadrantes aí, positivo e negativo, né? Só que aí você pode fazer inversão de fluxo também. Então você pode ter mais de dois quadrantes virando 4 quadrantes. E aí quando a gente pega um inversor, grid connected, por exemplo, você tem como absorver potência ou injetar potência. Só que essa potência pode ser ativa ou pode ser reativa ou os dois, né? Então você está fazendo um controle de tensão e fazendo um controle do fluxo de potência, que é o sentido da corrente, é a fase da corrente. Então, desse jeito que a gente está analisando aqui na modelagem, a gente tem um inversor, que é full bridge, né, ou half bridge, e a gente está tendo a operação em 4 quadrantes, onde eu posso injetar potência ativa ou absorver potência ativa. Então, no caso lá, para absorver, você está carregando o barramento CC dele, né? Então, é uma conversão CA-CC. Ou pode ser uma conversão CC-CA, que você está injetando energia na rede, mandando energia do capacitor para a rede. Só que você está modulando a senoide na saída da corrente. E essa corrente, se você tiver com ela adiantada em relação à tensão, você está com um circuito capacitivo ou indutivo? Adiantada é indutivo. Capacitivo. Se ela estiver atrasada, é indutivo. E se ela estiver com defasagem acima de 180 graus? Ela está invertendo o fluxo. Entendendo? É basicamente isso. E aí, nesses documentos 2 e 3, eu vou ter um projeto do inversor fotovoltaico completo, com um MPPT com estágio CCCC e com um inversor CCCA bidirecional. Ok? Então, para ter a bidirecionalidade, você tem que ter o PWM com a triangular com valores positivos e negativos. Perfeito? Para ser um inversor, você vai ter uma tensão de referência sempre variando, não é?
Porque você vai ter uma forma de onda cíclica na saída. Se é a forma de onda cíclica, ela vai ser CA ali, né? E como você tem a possibilidade com esse conversor de fazer a bidirecionalidade em corrente, você está olhando para a corrente do indutor lá, é só você inverter em 180 graus essa corrente. Só que você está modulando tensão também. Então, ele é um inversor de tensão regulado em corrente. Se ele é um inversor de tensão, você modula a tensão. O filtro LC na saída vai recompor a fundamental. Se ele é um regulado em corrente, você pode controlar a bidirecionalidade dessa corrente de tal forma que você tem uma chave bidirecional. Você vê que não tem diodos nesse inversor, mas os diodos de corpo em antiparalelo da chave tem que existir, porque para cargas indutivas você tem que ter essa chave com esse diodo de antiparalelo, tá? Então essa chave ela virou uma chave totalmente controlada bidirecional, tá? Então esse conversor é um conversor de 4 quadrantes bidirecional em corrente, por isso que a gente consegue fazer inversor de fluxo. Agora você pensa numa máquina síncrona trifásica. Agora pensa numa máquina síncrona virtual. O que é uma máquina síncrona virtual? A máquina síncrona, ela não tem uma velocidade síncrona de giro do rotor? O rotor gira na mesma velocidade do campo. Isso. O rotor gira na mesma velocidade do campo. E se você criar uma máquina virtual síncrona, que é um inversor, colocando um controle com orientação de campo, faz com que esse campo gire numa certa velocidade, 60 Hz, né? E aí você consegue fazer o controle de corrente também. Você fez uma máquina virtual síncrona. E aí, a gente tem 2 tipos de inversores. Tem aquele que é o grid connected, que é aquele sincronizado com a rede, que eu preciso de um PLL, que é o Phase Locked Loop, que vai gerar uma senoide amarrada com a frequência da rede. E aí essa senoide vai virar uma referência de senoide de corrente. Ok? E aí a gente vai ter o controle que vai converter a potência ativa e a reativa em amplitude de corrente e fase de corrente. Então o que a gente está injetando? Corrente. Ele é um inversor de tensão regulado em corrente. Eu estou fazendo o controle de corrente. E a tensão ela está sincronizada com a tensão da rede. Então eu estou emulando a tensão também para fazer um paralelismo de 2 fontes. Só que essas 2 fontes nunca vão ter a mesma amplitude e mesma fase. Por quê? Senão você não tem controle de fluxo de potência. Então a tensão ela é consequência da corrente que a gente está regulando. Massa, né? E a diferença de potencial elétrico entre as 2 fontes vai ficar no indutor que está entre essas 2 fontes. Então, eu tenho uma fonte de tensão atacando uma fonte de corrente, que é o indutor, que ataca uma fonte de tensão, que é a barra infinita da rede. Então, eu tenho a lei E e E sendo respeitadas. Bacana? Todo mundo, vocês conseguiram assimilar todos esses conceitos? O pessoal que está online aí também, responde, por favor. Entenderam? É porque eu não estou trabalhando aqui com o desenho, né? Hoje eu marquei aqui com essa falta desse cabo de novo. E aí tá sendo no imaginatório aí, né? Não, eu não estou mostrando imagens aqui, né? Só estava falando sobre esses 3 arquivos aqui. Então, estou compartilhando com vocês esses 3 arquivos para vocês verem como é que é um projeto completo de um inversor monofásico e o trifásico, um MPPT e com o projeto do inversor. Aí no monofásico, eu não preciso de fazer uma referência síncrona e tal, não, eu só preciso do PLL. Eu não preciso de transformação DQ0. Ele já consegue fazer com o PLL, já faz esse referenciamento da tensão da rede.
E aí o trifásico eu preciso. Porque eu estou fazendo uma máquina síncrona virtual referenciada à tensão de cada fase da rede. Então, se você tiver lá na sua rede um desequilíbrio de fases, a minha máquina síncrona virtual, ela tem que acompanhar esse desequilíbrio. Senão você vai dar um pau danado. Porque senão você tem que ilhar o seu inversor. Tem que fazer ele sair fora. Se a sua rede balançar ali e der uma diferença angular maior ou menor do que 120 graus entre fases, seu inversor tem que cair fora. Ou você pode fazer um PLL para cada fase. Aí você vai amarrar cada fase para você gerar cada senoide. Aí já é uma complexidade um pouquinho maior para o microcontrolador, né? Que às vezes você pode trabalhar sem a transformada a alfa beta 0 para DQ0, ou ABC para DQ0, né? Que são as transformadas de Clark e de Park. Vocês já viram em algum lugar, em dinâmica, ou em máquinas elétricas, ou em sistemas elétricos de potência, essas transformadas de Clark e de Park? Não? Tá. Isso, geralmente, é dado na disciplina que chama Dinâmica de Sistemas Elétricos, onde você trabalha com os transitórios, tá? Mas vocês têm transitórios? O Afonso falou que a gente vai ver mais na frente. Pode ser que vocês abordem alguns conteúdos dessa forma, tá? O que são essas transformadas? O microcontrolador, basicamente, a gente tinha microcontroladores muito limitados, até em 2005. Aí, a partir de agora, a gente já tem unidade lógica aritméticas melhores, com os DSPs, né? Digital Signal Processors, né? Eles têm umas ULAs dedicadas para isso. Aí você pode trabalhar, ao invés de trabalhar com números inteiros, né? Você pode trabalhar com float, para fazer contas mais complexas. E isso requer muita memória ali, né? Capacidade de processamento, clock, enfim. E os conversores ADC também tem que ser mais robustos também. E aí, como os cálculos são muito complexos, quando você faz um sistema trifásico, tem seno, cosseno, né? Às vezes tangente. No microcontrolador isso aí começa a ficar mais complicado. Então, se a gente trabalha ao invés de trabalhar com 3 eixos, uma coordenada trifásica, a gente pode trabalhar com 2 eixos em quadratura. Só que aí um eixo a gente fala que é o eixo direto e o outro eixo em quadratura. Eixo D, eixo Q. Dependendo do livro ou da abordagem, esse eixo em quadratura ele vai estar apontado para cima, com a defasagem de 90 graus no sentido anti-horário, ou esse eixo em quadratura vai estar atrasado, de 90 graus. Então, por exemplo, essa transformação que eu fiz com o eixo em quadratura apontando para cima. E aí eu tenho a transformação de 3 eixos, decompondo vetores mesmo, tá? Os fasorzinhos, você decompõe em 2 eixos e faz essa conversão. E vai dar uma matriz, uma equação matricial, que lá no DSP já tem as estruturas já bem definidas, porque já começou a ter bibliotecas prontas para isso. E a gente começou a ter outro nível de integração. Assim como o Python, a gente vê aí, né? Tem biblioteca tudo pronto em Python, por isso que o povo está usando Python, né? Oi, caiu? Caiu não? E aí, nisso, vou passar aqui esses documentos aqui com vocês, para vocês verem o que tem de abordagem aqui. Tá? Vamos. Esse aqui eu fiz um sistema fotovoltaico completo, com 2 estágios interconectados à rede. Esse aqui foi do professor Camacho. Trabalhei um pouquinho sobre o modelo elétrico como exponencial da célula fotovoltaica.
o que acontece com associação em série, em paralelo, variação da irradiação solar e da temperatura, tá? No módulo fotovoltaico. E algumas simulações aqui no PSIM, mas foram simulações ideais. O diodo não representa aquela curva exponencial. Então, acabou que ficou com as simulações com alguns dentes. Mas vocês vão entender que é por causa disso, tá? Não era diodo ideal. Aí, depois, no capítulo 3, tem os conversores CCCC não isolados. Aí, eu falei um pouquinho dos conversores, que é a fundamentação teórica aí que vocês já fizeram, tá? Conversor Buck, Buck, o que você quiser. Então, aqui vocês vão encontrar as tarefas que vocês já fizeram, já tiveram que entregar. Agora que eu tenho que abrir aqui, né? E tem alguns outros conversores aqui que eu trabalhei aqui, que é o Buck quadrático e o Bush quadrático. Eu trabalhei diretamente com o Bush quadrático no meu mestrado e no meu doutorado. E aqui, depois, tem as técnicas de rastreamento de máxima potência, que é onde que a gente vai entrar lá no finalzinho da disciplina. Eu queria já até adiantar para vocês fazerem estudo dirigido. Vocês lerem esse material com antecedência para a gente já ir matutando sobre o que é, quais são as possibilidades, vocês vão gostar disso aqui. Mas eu já vou adiantar para vocês que em sistemas de bombeamento, onde a gente tem uma necessidade de fazer um rastreamento de máxima potência, mas não robusto, a gente pode pegar o método da razão cíclica fixa ou da tensão constante. O da tensão constante é mais garantido, tá? Onde você tem um controlezinho que você consegue fazer com o amplificador pressional mesmo, você consegue fazer isso aqui sem ter necessidade de ter microcontrolador. Aí tem o método da corrente curto-circuito, da tensão de circuito aberto. No caso isso aqui serviria como adaptações a um outro método que é o mais utilizado, que é o perturbe e observa. Porque quando a gente tem um sombreamento parcial, né, a gente tem que, de vez em quando, fazer uma perturbação do sistema para reinicializar esse rastreamento de máxima potência. Para a gente chegar lá com a tensão de operação em 0 volt e ele vai caminhando até chegar no máximo local. Quando a gente tem um sombreamento parcial, que está nesse conteúdo aqui, ele pode acontecer que as curvas, ao empilhar as curvas em série de módulos fotovoltaicos, você vai ter um módulo que vai estar com uma geração menor. E quando você coloca um diodo bypass, você pode fazer com que parte daquela energia passe pelo módulo e a outra parte pelo diodo, e ele não afete as curvas de operação dos outros módulos que estão em série, né? Então, a gente tem esses problemas de rastreamento de máxima potência, né, que não foram abordados aqui nesse trabalho, mas poderiam ser abordados através de uma pesquisa de iniciação científica, tá? Fazendo um método perturbe e observa adaptado ou adaptativo, né, com esses tipos de verificação cíclica de ponto de máximo local, né, de adaptação de degrau de perturbação e observação. Então, o perturbe e observa é o seguinte: você tem as curvas de operação do módulo fotovoltaico, onde você tem a curva em V, né, I na vertical e V na horizontal. Vou passar um pouquinho para frente aqui para a gente ver essas curvas. Deixa eu ver aqui. Então, quando tem uma sombra e uma placa, só ela atrapalha a geração da outra. Das outras. Aqui um caso aqui, ó. Vou aproveitar aqui a sua pergunta. Isso é uma leitura que vocês vão fazer essa leitura, tá? Depois eu vou comentar com mais detalhes com vocês. Eu posso montar a aula aqui já tudo preparadinho, tá? Essa aqui é uma associação de 3 módulos fotovoltaicos idênticos em série, onde eu empilhei as 3 curvas. Aí o meu ponto de máxima potência, ele ficou aqui nesse joelho aqui, dessa curva aqui. Então, ele já está com maior tensão, com a mesma corrente, porque elas estão em série. Essa aqui é a associação de 3 módulos fotovoltaicos idênticos empilhados em paralelo.
Então, você aumenta a corrente, porque você tem um nó, você criou um nó, onde você vai somar as 3 correntes, né? Só que você tem o mesmo perfil de tensão, ok? Então, o ponto de máxima potência, ele está com a tensão menor. Isso aqui é ideal para você fazer quando você tem um sistema com uma bateria com tensão menor. Agora, quando você tem um inversor, você tem a tensão do barramento lá, do inversor, que está em torno de 400 volts. E aí você quer que eleve o máximo possível essa tensão de operação, para que o seu conversor CCCC, que está fazendo o rastreamento de máxima potência, ele não fique com um ganho de tensão muito grande. E esses conversores têm, a gente viu pelas curvas de ganho, né, do G de D por D, que eles têm um ganho de tensão limitado. Por exemplo, o conversor Bush, se a gente colocar uma razão cíclica muito grande, acima de 0,75, você vai ter ali ganho acima de 4 vezes, mas você não vai ter um tempo suficiente para transferência daquela energia previamente acumulada no indutor no capacitor de saída. E acaba que você vai ter uma eficiência menor do conversor, você vai esquentar mais os indutores, pode ser que você não consiga transferir toda a energia, esse controle fique descontrolado, né? Pode ser que o indutor sature. Então, você não quer trabalhar com conversor também nessa situação. Você vai trabalhar com conversor ali entre 0,2 e 0,7 de razão cíclica. Você não trabalha muito nos extremos, tá? No conversor Buck você pode trabalhar nos extremos, mas no Bush não. Porque a curva é exponencial, né? E aí, quando você tem um sombreamento parcial, quando você coloca os diodos de bypass em cada módulo fotovoltaico, você considera que isso aqui é um módulo fotovoltaico, tá? Uma fonte de corrente com um diodo representando a queda de tensão, né? Então, você tem aqui o sombreamento total desse módulo. Então, esse diodo de bypass vai assumir toda a corrente, desviando ela. E aí, esses 2 módulos aqui, eles não vão ser afetados por causa desse. E se tiver um no meio, ele desvia ele assim também? Se tiver olha, esse aqui é o total, né? Então, essa curva aqui, ó, você teve um sombreamento total. Então, o máximo local agora vai ser esse. Agora, se tiver um sombreamento parcial, parte dessa corrente vai passar pelo painel e outra parte pelo diodo de bypass. E olha que interessante, essa curva já está mais baixa, mas ela existe aqui ainda. E aí criou-se 2 pontos de máximo. Tem esse máximo local e esse máximo global. Por isso que eu te falei, ó, quando eu precisar de procurar o máximo local, não, o global, eu tenho que diminuir a tensão do capacitor de entrada lá do meu conversor, até que ele percorra toda essa trajetória e chegue no rastreamento de perturba observa nesse máximo global. Porque se eu pegar da tensão máxima de circuito aberto e for caminhando nessa direção, eu vou chegar no máximo local. E eu não vou sair dele. E essa potência desse ponto aqui é muito menor do que essa potência desse ponto. Massa isso aqui, né? Isso aí tinha que ser coisa que já vinha na placa, né? Não, já vem. O rastreamento já dentro dos inversores já vem isso aí. Tá? Não, eu falo a questão do diodo. Para desviar. Ah, não. Vem nos módulos, tá? Lá nos módulos fotovoltaicos, eles são compostos de várias fileiras. E cada fileirinha dessa tem um diodo de bypass. Então, do jeito que está aqui, ele ficou meio exagerado, né? Porque não registrou aquela parte do diodo de bypass do sombreamento parcial em cada módulo fotovoltaico. Aqui, ó, o jeito que eu fiz aqui, ó, misto, eu coloquei uma fonte de corrente na saída com um diodo de roda livre aqui, né? E fui variando essa corrente. Isso aqui é uma fonte dependente, né, de corrente, controlada por tensão. E aí eu fiz associação em série, depois em paralelo, depois a mista. Esse aqui é a mista já, né? E olha lá como é que ficam os perfis com irradiação solar diferente para cada módulo, né? Você vê que vai ter alguns dentinhos aqui, criando máximos locais. Então, o seu algoritmo de MPPT, ele vai ter que rastrear, e daqui, ó, vai ter que passar por direto aqui, por esses máximos locais. Às vezes ele pode passar daqui e chegar até no VOC, depois ele registrou o valor máximo de potência e ele já volta direto para o ponto.
Aí ele já vai rastrear depois. Então, o método perturba e observa, ele vai enxergar, vamos pegar lá no perturba e observa. Está quase terminando a nossa aula. Aqui. O perturba e observa, ele vai ter um algoritmo de controle da seguinte forma. Ele vai ler tensão e corrente na saída do arranjo fotovoltaico, vai calcular a potência, e ele vai ter o registro da leitura anterior e da atual. E ele vai ter esses parâmetros de comparação, da tensão anterior e da potência anterior, tensão atual e potência atual. E aí a gente vai fazer uma tabela lógica, né? Aquela tabela da verdade, para tomar as decisões. E isso aqui é o algoritmo dessa tabela da verdade, tá? Ele vai ver aqui, ó, calcular a potência atual, ela é maior ou menor do que a anterior? Se for sim, eu vou perguntar aqui, a razão cíclica anterior, ou a tensão no arranjo anterior é maior do que a tensão atual? Não, peraí, a tensão atual é maior do que a tensão anterior? Sim, então eu vou aumentar a razão cíclica. Ou vou aumentar a razão cíclica para aumentar a tensão, porque ele aumentou a potência e aumentou a tensão, então eu vou continuar aumentando a tensão. Ok? Vamos lá. Se diminuiu a potência e eu aumentei a tensão, então eu vou diminuir a tensão para tentar aumentar a potência de novo. Certo? Se a minha potência caiu e eu aumentei a tensão, eu vou fazer o caminho inverso, né? Vou diminuir a tensão para tentar aumentar a potência. Se minha potência caiu e eu tiver diminuído a tensão, eu vou fazer o caminho ao contrário. Vou aumentar a tensão para tentar aumentar a potência. Então, ele vai ficar excursionando lá naquela curva de potência. Aqui, ó, eu vou, por exemplo, aumentei a tensão, olha, tensão, VPV, e aqui a potência. Aumentei a tensão, aumentei a potência. Aumentei a tensão, aumentou a potência. Aumentei a tensão, aumentou a potência. Até chegar aqui, ó. Aumentei a tensão, aumentou a potência. Aumentei a tensão, diminuiu a potência. Opa, eu vou fazer o caminho inverso. E aí, quando ele chega nesse ponto aqui, nesse máximo local, ou máximo global, ele vai fazer uma escadinha. Ele vai fazer 2 aumentos, depois 2 decréscimos. 2 aumentos, 2 decréscimos. E aí, o tamanho desse ΔV que eu aplicar nesse algoritmo vai determinar a velocidade que ele vai chegar nesse ponto de máximo. Se eu tiver um ΔV maior, ó, um ΔV aqui, ó, tá maior, ele vai chegar mais rápido. E aí, quando eu chegar aqui, eu posso talvez adaptar esse ΔV, né? Suponha que eu estava com ΔV de 1 volt. Aí eu quero diminuir esse ΔV para meio volt. Aí eu consigo fazer essa escadinha ficar menor e ela vai ficar mais estável, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês a minha tese, o que aconteceu, que eu fiz isso. Vamos procurar. Olha aqui, isso aqui é uma simulação lá no PSIM, onde eu tenho aqui o roxo quadrático, um ΔV igual a 1 volt e a frequência de perturbação, a frequência de leitura do algoritmo, em 100 Hz. Então, olha aqui, eu fiz um degrau de potência de 250 para quase 500, tá? 480 aqui, né? E aí, olha o que acontece com a corrente. Ela pula rapidamente, né? Porque mudou a curva de operação. Porque mudou a irradiação solar, mudou a curva de operação. E aqui, ó, eu fiz, o algoritmo estava estável, aqui já tinha rastreado a máxima potência. Sobe 2, desce 2. E aqui
com essa variação, ele começou a fazer o rastreamento para achar a tensão de máxima potência, o VNP. Achou, estabilizou. E olha o que acontece com a corrente, chegou a baixar aqui um pouquinho, e olha a potência aqui, ó, durante esse rastreamento. Aí ele chegou, está 100% de eficiência aqui. E olha como é que ficou essa situação na prática lá com o emulador fotovoltaico com o conversor Bush quadrático. Olha aqui, eu estava com a potência aqui, ele estava fazendo 2 para cima, opa, como que é? 1, 2 para cima, 1, 2, 3 para baixo, 1, 2 para cima, 2 para baixo, 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Tá vendo aqui o IPV? Olha a variação brusca de corrente que está dando aqui. Às vezes, essa perturbação aqui, ela estava com um degrau muito grande. E acabou que foi uma fuga muito grande lá do pico. Aí ele compensou. E aí você está vendo aqui que tem uma perdazinha de potência aqui, que é a curva verde escura. Tá vendo? Aqui também, ó, para potência maiores, aqui, ó, olha a perda de potência no rastreamento. Porque o meu ΔV estava de 1 volt. Agora vamos pegar um outro resultado experimental com ΔV igual a meio volt. Ó, meio volt. Você vê que ele demora mais para fazer o rastreamento da máxima potência, né? Mas ele, na simulação, está estável também. Agora aqui, na prática, olha aqui, ficou perfeitinho aqui. Você não vê degrau muito grande de corrente. Ele decrescendo a corrente aqui, a tensão foi subindo. E aqui ele fez 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. E ele estabilizou. Aqui ele perdeu aqui, ó, tem um degrau aqui para cima, ele aqui já começou a perder, né? E assim, qualquer variaçãozinha de ruído mesmo, que pode acontecer no sensor, né? Ou pode acontecer que o próprio emulador lá não consegue segurar tão bem no ponto de operação, ele faz essas coisas. Aí eu fiz um caso aqui, ó, a minha frequência de perturbação, ela foi tão rápida que ele nem chegou a atingir o regime permanente. Vou mostrar aqui. Ele atinge no regime permanente aqui, ó. Olha lá. Isso aqui ele perturbou, né? Observou, perturbou e observou. Então ele saiu do regime permanente, do regime transitório e foi para o regime permanente. Tá vendo? Transitório, permanente. Então, um transitório bem comportado, porque tinha um controlador muito bem projetado aqui. Aqui está bem projetado também, ó, tá vendo? Controlador do PI, o PID, ou PID mais NOT que eu tinha feito aqui, eu não lembro qual que era aqui. Deixa eu ver. Conversor Bush quadrático hard. Não, acho que isso era só um PI mesmo. Não sei. Tem que ver a descrição. Não, o PI fica mais lento. Ele fica mais nervoso também. O PID mais NOT no Bush quadrático ele era melhor. E você conseguiu implementar isso aí na prática mesmo? Isso aqui é o prático. Isso aqui é o resultado experimental. Isso aqui é um osciloscópio massa aqui. Você vê esse ruidinho aqui, tá vendo? Isso aqui é de amostragem. É ruído de amostragem. Que não, ele vê a mais do que devia. Às vezes isso aqui é mentiroso. Que a gente fala, né? Essa sombra. Aqui eu fiz ele mais rápido, né? E olha o que aconteceu aqui na prática. Ele ficou malucão, começou a ter umas perdinhas aqui, mas ele tá lá rastreando. Foi mais rápido também, né? Mas tá tendo umas perdazinhas. Por quê? Eu perturbei muito rápido. O sistema ele não chegou a chegar no valor final. Mas aí eu perturbo de novo e ele fica louco, ele tá tipo atrasado, né? No rastreamento. E eu fiz com ΔV de 0,5 aqui, mas eu fiz com FMPPT de 400 Hz. E aí, é isso que eu queria mostrar para vocês darem uma lida nesse material. Primeiro, vou pedir para vocês lerem o material. Deixa eu onde que eu tô. Vou pegar esse aqui, copiar. Opa. Tem jeito de copiar aqui, copiar e mandar para vocês também. Para vocês verem o que eu fiz no meu doutorado, só para vocês verem aonde que dá para chegar,
nos projetos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, nessa área de eletrônica de potência, com computação suave, né? Você vai colocar no Drive? Vou colocar no Drive também e vou colocar aqui no WhatsApp para vocês já. Aulas, né? Aulas. Tá vendo uma salva, mas aí vai no Drive. E aí, eu vou pedir paciência para vocês. Vou ter uma reunião na sexta-feira, às 3 horas, do lado do projeto. E aí, eu não sei que hora que termina essa reunião. Gostaria que essa aula de sexta-feira fosse esse estudo dirigido. Vocês fazerem essa leitura. Então, ó, tentem passar o olho nos 3. Eu sei que não vai ter tempo suficiente, mas tentem fazer aquela passagem de olho rápido, bem rápido, tá? Mas foquem nesse primeiro relatório. Tá? Eu vou colocar aqui tese de Lefort aqui também. Então, gente, ó, aula de sexta-feira será estudo dirigido. Façam a leitura rápida desses 4 documentos e a leitura detalhada do relatório 1. Aí na quarta-feira que vem a gente volta na modelagem do sistema do Bush para MPPT, tá? E vamos tirar essas dúvidas aqui. A gente está indo bem legal, bem direcionado para sistemas fotovoltaicos aqui. Eu acho que do jeito que está, a gente está indo, a gente vai chegar longe nessa disciplina. Tá bem bacana. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um link de 3 disciplinas juntas em uma só. Então, assim, está sendo um experimento com experiência, porque eu já tive outras experiências já das optativas, né? Que eu já dei 2 optativas diferentes e eu estou juntando elas duas dentro da CP2, aproveitando que só tem CC e CCCA, né? E tem um projeto aí em andamento e tem alunos de iniciação científica aí, né? Então é isso aí. Você tem ideia da disciplina de projeto na frente? Dá. A gente pode fazer uma disciplina de projeto e a gente vai abordar isso aqui de novo. E às vezes a gente pode até montar. Porque eu tenho o DSP, só não tenho o osciloscópio, mas esse projeto vai permitir que a gente tenha um osciloscópio de 4 canais com as ponteiras de corrente. O Pedro já está correndo atrás para os orçamentos para a gente comprar. Perfeito, gente? Quem está online aí, obrigado demais pela paciência. Eu estava sem o cabo da mesa digitalizadora aí, né? Tá. Beleza, gente. Brigadão. Você conseguiu gravar aí? Gente, brigadão. Então, tava o Gabriel.